Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Meu nome é Rafaela, sou motorista de ônibus aqui em São Paulo. E o que eu vou contar hoje prova que, às vezes, o aviso para salvar a nossa vida não vem numa placa de trânsito, mas sim enquanto a gente dorme. Eu dirijo em uma linha urbana bem movimentada aqui da capital. Já faz um bom tempo que trabalho atrás do volante e sempre pensei que, se a gente dirigir com cuidado, dá para evitar a maioria dos acidentes. Mas o que aconteceu comigo uns meses atrás me fez pensar duas vezes sobre muita coisa. Tudo começou naquela noite. Eu vinha de um dia de trabalho muito pesado. Cheguei em casa pregada de cansada. Comi uma coisa leve e me deitei, como sempre faço. Não tinha acontecido nada fora do normal durante o dia que me deixasse nervosa ou preocupada. Mesmo assim, naquela noite, tive um dos pesadelos mais reais que eu me lembro de ter tido na vida. Sonhei que eu estava dirigindo meu ônibus em pleno horário de pico. O ônibus estava lotado, gente em pé, aquele aperto, barulho de conversas, a campainha tocando para descer, tudo igualzinho a sempre. No sonho, eu estava em uma reta que conheço bem, indo para o centro, quando de repente uma sombra atravessou na frente. Eu não conseguia ver direito o que era, mas interpretei como se fosse um muro e joguei a direção com força para desviar. No sonho, eu senti claramente a batida. O ônibus se esborrachava contra um poste de luz do lado direito com um barulho horrível. E eu, que não estava usando cinto de segurança, era arremessada para frente. Senti o para-brisa se quebrando contra o meu rosto e logo depois uma pancada seca no asfalto. Foi tão real que acordei gritando e apalpando o meu corpo todo. Eu estava suando frio, com o coração disparado e a garganta seca. Olhei para o relógio. Eram umas 4 da manhã. Fiquei sentada um tempo na cama tentando me acalmar, porque, sério, foi o pesadelo mais horrível que eu já tinha tido. E voltar a dormir depois de experimentar a minha própria morte não era nada fácil. Meu marido acordou assustado, me perguntou o que eu tinha, e eu fiquei até com vergonha de contar. Mas falei para ele e ele me ajudou a recuperar a calma. Passei o resto da madrugada naquele cochilo picado, com a imagem do poste e do para-brisa cravada na minha cabeça. Ficava repetindo para mim mesma que era só um sonho, que coisas assim acontecem com todo mundo, que a nossa cabeça às vezes inventa esses filmes. Mas o medo não passava, e com boa razão. Naquela manhã, me arrumei para trabalhar como sempre. No caminho para a garagem, eu ainda estava com um nó no estômago. Eu não ia pensando tanto na morte que pareceu tão real no meu sonho, mas sim naquela sensação de sair voando pelo vidro. Porque tem uma coisa que eu preciso admitir, e não me orgulho nem um pouco. Eu quase nunca usava o cinto de segurança. Aí sim a vergonha bateu quando reconheci isso. Muitos motoristas fazem isso errado aqui em São Paulo. A gente diz que é desconfortável, que atrapalha para fazer as manobras no trânsito apertado. Eu era uma dessas. O cinto ficava lá pendurado a maior parte do tempo. Mas naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, subi no ônibus, ajeitei o banco, chequei os espelhos e antes de dar a partida, o sonho veio inteiro na minha mente. A batida, o poste, o para-brisa, meu corpo no ar. Sem pensar duas vezes, eu afivelei o cinto e comecei a minha rota. Amanhã foi normal. Aquele trânsito travado da cidade e gente com pressa. E eu, pouco a pouco, fui soltando aquele medo. Lá pela 1 da tarde, quando parei para almoçar, já tinha quase esquecido do assunto. Embora, é claro, quando voltei a assumir o volante, continuei usando o cinto. Chegou a tarde. Por volta das 6 horas, a rota fica pesada. É a hora que todo mundo quer voltar para casa e a avenida principal por onde passo sempre vai lotada. Carros se metendo sem avisar, motoboys costurando, pedestres que atravessam onde não devem.
Aquela tarde não foi exceção. Eu vinha concentrada com o ônibus quase cheio. Tinha gente em pé no corredor, algumas crianças cansadas da escola, senhoras com sacolas de compras. Eu avançava devagar, no anda e para, cuidando para não bater em ninguém. E de repente, peguei uma reta livre onde acelerei um pouco, não muito, talvez uns 20 ou 30 quilômetros por hora. Tudo aconteceu em segundos. Do lado direito da calçada tinha uma senhora com um menino de mão dada, esperando o semáforo de pedestres mudar. Eu notei ela de relance, como noto todo mundo. De repente, o menino se soltou e correu para a rua, direto para a minha faixa. O sinal estava verde para mim, e eu não tinha me preparado para frear, e agora tinha uma criança na minha frente na pista. Eu agi por instinto. Pisei no freio com toda a força e girei o volante para a esquerda para não pegar ele de frente. Senti o peso do ônibus se mover, os passageiros balançando e se segurando onde podiam. Evitei o menino, graças a Deus. Vi ele passar pelo canto do meu para-brisa tão perto que me faltou o ar. Mas o movimento brusco me tirou da minha trajetória e me mandou contra a guia da direita. O poste. A batida foi forte. Ouvi o estalo do metal e do plástico da parte da frente se quebrando. O ônibus sacudiu como se alguém gigante tivesse agarrado ele. Meu corpo foi para a frente com todo o peso, direto para o volante. Se eu não estivesse usando o cinto, eu sei que meu corpo teria seguido o caminho do sonho. Para-brisa, asfalto e o fim. Em vez disso, o cinto me puxou de volta e travou. Minha cabeça acabou batendo de qualquer jeito contra o volante. Uma pancada seca que me apagou por uns segundos. Mas eu parei ali. Não fui arremessada e, graças a Deus, não atravessei o vidro da frente. Os passageiros gritaram, mas o ônibus parou e não teve mais batidas, nem ninguém saiu machucado grave. Alguns golpes, um ou outro roxo pelo tranco, mas nada sério. O menino estava de pé chorando, mas inteiro, grudado outra vez na mãe que abraçava ele, como se não fosse soltar nunca mais. A frente do ônibus estava amassada, mas não destruída. Eu fiquei um momento colada ao volante, com o cinto cravado no peito. Sentia uma dor aguda na testa e na sobrancelha onde bati, mas conseguia mover as mãos e os pés. Eu estava viva, atordoada, mas viva. Chegou o pessoal do trânsito, o resgate, todo aquele procedimento padrão, me examinaram ali mesmo. O diagnóstico foi contusão leve, repouso e observação. Mesmo assim, enquanto limpavam o pequeno machucado da minha testa e faziam o curativo, eu não conseguia tirar uma ideia da cabeça. Eu já tinha visto aquele poste, aquele movimento, aquele impacto no sonho. Quando pude voltar ao trabalho uma semana depois, o pessoal da garagem fez um café para mim e aproveitei para contar o que tinha acontecido em primeira mão. E confessei para eles o que vi no meu pesadelo na noite anterior ao acidente. Alguns me disseram que certamente foi pura coincidência, que o cérebro arruma as coisas depois para fazer sentido. Outros disseram que foi a preocupação com o sonho que me fez dirigir mais alerta. Pode ser, mas tem uma coisa que eu tenho tão clara quanto a pancada que senti. Se eu não tivesse sonhado que saía voando pelo para-brisa, naquele dia eu não teria colocado o cinto. E se eu não tivesse colocado, talvez não estivesse aqui contando essa história para vocês. Desde então, não subo no ônibus sem afivelar ele. Às vezes, os pesadelos não vêm para te assustar, vêm para te avisar. Eu estou convencida de que aquele sonho não previu a minha morte, mas me mostrou exatamente como ia acontecer se eu continuasse com aquele mau hábito. O meu tio José dedicou a vida inteira ao volante, transportando gente do centro até a periferia. E sempre foi um cara tranquilo. Mas teve uma noite específica, um fim de expediente macabro, que deixou marcas nele e na nossa família que o tempo nunca vai apagar. Meu tio trabalhou quase a vida toda como motorista de ônibus aqui em Pernambuco,
rodando numa daquelas linhas longas que vão do centro do Recife até os bairros mais afastados da região metropolitana. Ele sempre foi um homem de paz, caladão e muito trabalhador. Saía de casa na madrugada e só voltava quando a noite já estava alta, cansado, mas com aquele sentimento de dever cumprido. Só que teve uma noite, uma única noite, que marcou a vida dele para sempre. Foi numa sexta-feira e o tempo no Recife estava esquisito. Não estava chovendo, mas o ar estava pesado e um vento forte assobiava por entre as ruas, levantando poeira. Meu tio estava terminando a última viagem dele por volta das 11h30. Os passageiros já tinham descido todos no terminal e o ônibus estava completamente vazio. O costume do meu tio era deixar o ônibus no ponto de recolhida, um terreno aberto que servia de final de linha a algumas ruas da casa dele. Era um lugar grande, de chão batido, com pouca iluminação e cercado por um matagal seco. Quando ele encostou o veículo nesse terreno, desligou o motor e ficou um momento em silêncio, só escutando a ventania e aquele zumbido longe dos fios de alta tensão. Até ali, tudo parecia normal. Depois, ele pegou a lanterna de serviço e começou a revisar os bancos, olhando para ver se ninguém tinha esquecido nada, tipo uma bolsa, um guarda-chuva ou alguma moeda perdida, já que ele era muito cuidadoso com a limpeza do ônibus. Ele não gostava de chegar na garagem no dia seguinte e ter reclamação. Ele já estava quase terminando a vistoria quando diz que, de repente, escutou um barulho no teto do ônibus. Ele conta que aquilo parecia passos, passos claros, pesados, como se tivesse alguém caminhando lá em cima na lataria. No começo, meu tio pensou que fosse um gato ou talvez um cachorro vira-lata que tivesse pulado, mas logo percebeu que isso era impossível. Ali não tinha muro alto colado, nem árvore com galho forte para um bicho subir assim. Era só o terreno descampado. Meu tio tentou ignorar, mas os passos continuaram lentos, arrastados. O barulho foi ficando mais forte, incomodando mesmo. Então, ele pegou a vassoura que ficava presa atrás do banco do motorista e bateu no forro do teto várias vezes, de dentro para fora, para espantar o bicho. "Ei, sai daí, desgraça!" ele gritou. Mas os passos não pararam. Pelo contrário, começaram a acelerar, correndo de um lado para o outro. Agora parecia que o bicho estava tirando onda com a cara dele. Já sem paciência, meu tio abriu a porta traseira e desceu. Como estava muito escuro, ele ligou a lanterna do celular para ver o que estava acontecendo lá no teto. Ele se afastou um pouco do veículo para ter ângulo e iluminou a parte de cima. E foi aí que a alma do meu tio quase saiu do corpo. Ele diz que em cima do ônibus, iluminado apenas pela luz fraca do celular, estava uma figura escura, agachada. Aquilo não parecia gente. Tinha o corpo coberto de pelo preto. As pernas eram tortas como as de um bode, com cascos que brilhavam. E da cabeça saíam 2 chifres que pareciam ter uma sombra própria. Mas o mais aterrorizante de tudo era que aquilo não estava caminhando. Aquilo estava dançando. Pessoal, é sério. Aquele bicho medonho estava dançando sapateado em cima do ônibus do meu tio. A coisa se mexia com uma agilidade bizarra, girava, dava pinote. Cada passo que ele dava fazia um barulho oco na chapa de metal. E enquanto dançava, soltava uma risada rouca, uma gargalhada baixa que se misturava com o assobio do vento. Meu tio sentiu as pernas tremerem. Travou na hora. Ele só conseguia olhar paralisado, enquanto aquela coisa ruim continuava a festa macabra em cima do coletivo. De repente, a criatura parou. Virou a cabeça devagar e olhou direto para ele. Meu tio disse que os olhos eram vermelhos feito brasa, sem pupila nenhuma. O pior foi quando a coisa sorriu, mostrando uma fileira de dentes pontudos. Depois disso, deu um último giro e sumiu, como fumaça, deixando só o silêncio. Nem grilo cantava mais. O silêncio era total.
Meu tio, se tremendo dos pés à cabeça, saiu correndo em direção à sua casa com o coração na boca. Diz que entrou correndo, pálido, parecia um defunto. Acordou a esposa aos gritos e contou tudo, atropelando as palavras. Ele suava frio e os olhos estavam vidrados, cheios d'água. No começo, a mulher achou que ele estava delirando de cansaço ou que tinha parado num bar antes de vir para casa. Mas meu tio jurava por tudo que é mais sagrado que não estava bêbado, que tinha visto o próprio cão dançando em cima do ônibus. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fizeram foi chamar o padre da paróquia. O padre foi lá no terreno com eles, levou água benta e um crucifixo. Meu tio conta que, quando subiram numa escada para benzer o teto do ônibus, o padre ficou sério. Lá em cima tinham ficado as marcas. Não eram marcas de sapato, nem de pé de gente. Eram marcas de casco, de bode, e estavam por todo lado, como se alguém tivesse feito um baile ali em cima. Desde esse dia, meu tio José nunca mais deixou o ônibus naquele terreno. Ele jura que toda vez que passava pela BR perto dali, sentia um arrepio na espinha e a sensação de estar sendo vigiado do matagal. Anos depois, mesmo já rodando em outra linha, ele ainda acordava de noite sonhando com aquele bicho dançando e aquela música que só tocava na cabeça dele. O meu avô, que era antigo no lugar, dizia que naquele terreno, muito tempo atrás, tinha uma capelinha abandonada onde o povo fazia trabalhos pesados de magia. Tem gente que diz que meu tio viu o próprio diabo comemorando alguma coisa. Outros dizem que era algum exu zombeteiro pregando peça. Mas fosse o que fosse, depois dessa noite meu tio mudou. Virou o homem mais religioso da família. E se vocês estão se perguntando que linha era essa, bom, a verdade é que ela nem existe mais. A empresa acabou mudando o itinerário e fechando aquele ponto final depois que outros motoristas começaram a se recusar a parar lá de noite. Hoje em dia, o local está abandonado, tomado pelo mato, e ninguém tem coragem de ir lá depois que o sol se põe. E acreditem, isso não é história de pescador. Meu nome é Jairo e eu ganho a vida cruzando esse país atrás de um volante. Sou motorista de ônibus de rotas longas, daquelas que atravessam vários estados, saindo do sul e subindo para o nordeste. Já estou nessa profissão há vários anos e já vi de tudo nessas estradas. Acidentes feios, animais atravessando no meio da pista, gente bêbada andando no asfalto, um pouco de tudo. Mas nada se compara ao que eu vou contar para vocês agora. Dessa vez, eu estava dirigindo um ônibus de viagem que saía de São Paulo e tinha como destino Vitória da Conquista, na Bahia. Era uma viagem longa, mais de 20 horas, contando com as paradas obrigatórias. Saímos por volta das 6 da tarde, ainda com a luz do dia, e os passageiros eram de todo tipo. Gente que ia trabalhar, outros indo ver a família no Nordeste e um ou outro que seguiria a viagem para mais longe. Nada fora do normal. As primeiras horas passaram sem nenhum problema. Parei em uma rodoviária grande no meio do caminho para o pessoal descer e subir. E já lá pelas 11 da noite, quase todos os passageiros iam dormindo. Eu não mencionei antes, mas eu tinha um companheiro que iria me substituir pela manhã. Embora ele estivesse dormindo no leito do motorista, isso vai ter importância mais para frente. Eu me sentia bem, cansado, sim, mas concentrado na pista. Na parada, aproveitei para tomar um café bem forte e baixei a temperatura do ar-condicionado para não ficar sonolento. É bastante perigoso, já que a rota de noite pode se tornar muito repetitiva. E se fizer frio demais dentro do ônibus, você corre o risco de pegar no sono. A noite avançava e por volta das 2:30 da madrugada, entramos em um trecho da BR-116, daqueles que eu não gosto nem um pouco. Pouca iluminação, curvas suaves mas constantes, só mato dos lados, nem povoados, nem biroscas na beira da estrada, só um ou outro caminhão passando bem longe.
Nesse momento, eu estava com a música bem baixinha, só para servir de ruído de fundo. Olhei pelo espelho interno e só vi sombras de cabeças inclinadas. O único que parecia acordado era um senhor de camisa clara, nas primeiras fileiras do lado direito. Eu notei isso porque ele olhava pela janela com o cotovelo apoiado. Aqui, nesta parte da história, eu preciso me defender. Eu estava em uma velocidade prudente, nada de loucura e bem concentrado no caminho. Mas de repente, sem aviso e sem tempo de reação, eu a vi. Foi questão de segundos. Do lado direito do acostamento, vi uma figura parada bem na beirada, e de repente, como se tivesse dado um salto para frente, ela se atravessou na frente do ônibus. Era uma mulher mais velha, com o cabelo longo, um vestido escuro que chegava abaixo dos joelhos e os braços colados ao corpo. Não me deu tempo de pensar. Pisei no freio com toda a força. Buzinei e tentei jogar um pouco o volante para o lado para desviar dela. Mas mesmo assim, senti um impacto seco na parte da frente do ônibus, como se algo tivesse batido no para-choque. Não foi uma batida barulhenta de estourar tudo, mas deu para sentir. Os passageiros acordaram no susto, gritos, reclamações, uma criança chorando. O senhor de camisa clara levantou da poltrona dele na mesma hora. "O que houve, motorista?" Ele gritou lá do corredor. Imaginem só como eu me encontrava. Eu tinha acabado de atropelar alguém. Me senti dentro de um pesadelo horrível. Minha voz falhou e não consegui responder para eles de imediato. Consegui encostar o ônibus no primeiro lugar, mais ou menos plano que encontrei no acostamento, com o pisca-alerta ligado. Puxei o freio de mão, respirei fundo e disse para eles: "Acho que atropelei uma pessoa. Vou pedir que vocês fiquem nos seus lugares enquanto eu verifico." Repetir essas palavras, mesmo que seja para este relato, congela o meu sangue. Porque naquele momento eu pensava que ia para a cadeia, que a culpa tinha sido minha. Todos os pensamentos ruins que vocês possam imaginar cruzaram a minha cabeça. E claro, no ônibus começou um burburinho geral. Alguém se irritou dizendo como aquilo era possível, perguntando se eu vinha distraído ou se estava bêbado e tudo mais. Outros só ficaram em silêncio com os olhos bem arregalados. O senhor que vinha acordado antes da freada se aproximou até o meu assento e foi o único que teve a caridade de me acalmar. Ele segurou em mim e sussurrou: "Eu vi ela. Era uma mulher. Ela se jogou no caminho. Você não podia fazer nada." Isso me tranquilizou um pouco, porque se ele também tinha visto ela pular na frente do ônibus, então não era totalmente culpa minha. Peguei minha lanterna e desci. Meu companheiro já estava fora do leito e me perguntou se eu tinha batido em outro carro, já que o impacto foi sentido até onde ele estava dormindo. Quando expliquei, ele ficou sério e me disse para eu me manter calmo, que isso tinha solução, e me ajudou a procurar ela. A noite parecia pesada, com um silêncio estranho. O senhor que estava acordado insistiu em descer comigo e eu não quis discutir, mas pedi sim que ele ficasse por perto, por segurança. Revisamos primeiro a parte da frente do ônibus. Eu esperava, com o estômago embrulhado, ver alguma coisa. Uma batida, uma mancha de sangue, um pedaço de roupa, qualquer coisa grudada na lataria da frente do ônibus, mas estava intacto, igual de sujo pela poeira da estrada como estava antes. Nem um amassado novo ou arranhão. O para-brisa estava igual e os faróis estavam em perfeito estado. Passei a lanterna por baixo, pelas laterais e na zona dianteira dos pneus. Nada. O senhor me olhou confuso e me disse o que eu também estava pensando. Eu também vi ela, juro para você. Estava parada na beira e de um segundo para o outro já estava no meio. Nós nos afastamos alguns metros pela beira da estrada, iluminando o mato seco, a valeta, os arbustos. Se tivéssemos batido em alguém, teria que ter alguma coisa, um corpo, uma pegada, um rastro, algo. Não encontramos nada. Enquanto isso,
Meu companheiro estava revisando a parte de trás e o caminho que já tínhamos percorrido, mas ele também não encontrou nada. Acho que ficamos uma meia hora procurando ela no meio do nada. Eu e o senhor nos afastamos muito mais do que o necessário para ver se por acaso conseguíamos vê-la. E meu companheiro até se meteu um pouco no mato para procurar, mas não teve jeito de encontrar. No final, voltamos para o ônibus. Os passageiros estavam inquietos, alguns em pé no corredor. Repeti para eles o que eu mesmo estava tentando acreditar. Não encontramos ninguém. Pode ter sido uma ilusão pelas luzes e as sombras ou um buraco na pista. Pedi desculpas umas 5 ou 6 vezes para todos os passageiros pelo susto e depois de reclamarem todos juntos, eles se acalmaram mais ou menos. Ninguém ficou totalmente convencido, mas também não tinham outra opção ali no meio da madrugada. Alguns voltaram para seus lugares, outros ficaram me olhando como se tentassem avaliar se eu tinha condições de continuar dirigindo. Eu disse para o meu companheiro assumir o volante, mas ele disse que eu estava bem e que era melhor eu continuar para não perder o ritmo. Ele preferiu voltar para o leito para tentar cochilar mais um pouco antes do turno dele. Subi, fechei a porta e segui viagem. Por dentro, eu continuava repetindo para mim mesmo que tinha que ter sido um erro de percepção, um jogo de luzes ou algo assim. Mas a lembrança da pancada na parte da frente e a imagem da mulher no meio da estrada não saíam da minha cabeça. Os primeiros minutos depois do incidente foram silenciosos. Ninguém falava muito alto e a maioria simplesmente estava tentando voltar a dormir. O senhor de camisa clara sentou de novo, mas agora ficava me olhando pelo espelho interno, como se esperasse qualquer coisa acontecer. Passou uma meia hora, talvez 40 minutos, e aí começou o estranho de verdade. No começo, pensei que eram barulhos normais do ônibus em movimento. Uma mala mal acomodada, os passos de um passageiro querendo esticar as pernas, mas os sons foram ficando claros demais, como se fossem propositais. Escutou-se, vindo da parte de trás, o som de passos suaves sobre o piso do corredor. Olhei imediatamente pelo espelho e não vi ninguém em pé. Pensei na hora que algum engraçadinho estava fazendo aquilo do próprio assento. Embora tenha me dado sim um calafrio, quando percebi que os passos não vinham de um lugar só, mas que percorriam o corredor. As cabeças continuavam em seus lugares, a maioria encostadas nas janelas, mas o senhor da camisa me olhou nos olhos pelo espelho, como se dissesse que ele também estava ouvindo aquilo. Depois, escutei outro tipo de barulho, como se alguém estivesse mexendo nas malas no porta-embrulhos lá em cima, zíperes abrindo e fechando. Aumentei um pouco as luzes do corredor pelo painel para ver melhor lá atrás. Nada, tudo em ordem. Foi uma criança a primeira a falar, e isso foi o que terminou de me deixar nervoso. Da metade do ônibus, uma vozinha disse: "Mamãe, quem está andando?" A mãe fez ele ficar quieto rápido, mas a pergunta ficou flutuando no ar pesado do ônibus. Os passos voltaram a ser ouvidos, agora mais para frente, como se essa presença invisível estivesse percorrendo o corredor de trás para frente, parando ao lado de certos assentos. Alguns passageiros acordaram e um homem adulto se levantou, disposto a encarar o que quer que fosse que estava fazendo tanto barulho. Ele caminhou para trás, olhando para todos os lados. Eu seguia ele com a vista pelo espelho enquanto tentava me concentrar na rota. Ele ia sério, revisando cada fileira, mas quando voltou, notei que ele estava com o olhar meio transtornado, assustado. Só se sentou e ficou em silêncio. E como se tivesse esperado ele se sentar, o barulho recomeçou umas 2 vezes, deixando todos os meus passageiros realmente ansiosos. Por sorte, começaram a conversar entre eles baixinho, e isso acalmou um pouco as coisas. Embora, quando os barulhos recomeçavam, tudo ficava em silêncio de novo, sem entender o que era que estava acontecendo. Passaram algumas horas, e as palavras histeria coletiva cruzaram minha mente, mas não me parecia explicação suficiente para tudo de estranho que estava rolando. Em um ponto, já perto das 5:30 da manhã,
O senhor da camisa clara se levantou outra vez e veio até mim na cabine para conversar. Ele me comentou que talvez tudo aquilo não fosse coincidência e que, com certeza, tinha a ver com a mulher que vimos na estrada. Mas por mais que a gente especulasse a respeito, não tínhamos como provar nem assegurar nada. No final, eu respondi para ele que só faltava a gente aguentar um pouco mais, que assim que amanhecesse, pararíamos em um posto de gasolina para que todos despertassem e tomassem um café. E justo quando parecia que os ruídos tinham desaparecido, já que fazia mais de 1 hora que não escutava nada, aconteceu o que até hoje não consegui esquecer nem justificar. Estava amanhecendo, o sol começando a querer sair, e eu vinha concentrado na estrada com as 2 mãos no volante. O corredor estava vazio, iluminado pela luz fraca que deixamos acesa, e de repente senti um ar frio direto no ouvido direito, como se alguém tivesse aproximado a boca a uns centímetros da minha cara e soltado um suspiro gelado. Foi muito difícil não dar uma guinada no volante de susto porque, sim, naquele momento eu estava muito concentrado e tudo o que tinha acontecido me deixava bastante nervoso. Tenho certeza de que não foi o ar-condicionado e também não foi uma janelinha, porque estavam todas fechadas. Foi um sopro claro, humano. A única coisa que consegui fazer foi apertar os dentes e continuar olhando para frente. Não tive coragem de virar. Tinha tanto medo de dar de cara com um rosto colado no meu, ali do meu lado, que preferi ficar quieto e fingir que não tinha acontecido nada. Conforme a luz do dia entrou pelas janelas, o ambiente dentro do ônibus ficou menos pesado, como se tivesse passado uma tempestade, sem que a gente percebesse. Às 6h30, paramos finalmente em um posto grande. Desliguei o motor e abri a porta. Várias pessoas desceram para esticar as pernas, comprar café, ir ao banheiro. Eu fiquei um momento sozinho na cabine antes de descer, olhando o ônibus por dentro pelo retrovisor. Parecia normal. Malas, cabeças despenteadas, gente com cara de sono, nada mais. Chegamos ao destino final em Vitória da Conquista, já com o sol alto. Meu companheiro, que já tinha acordado e vindo para o banco do carona, foi conversando comigo nesse trecho final. A maioria desceu sem dizer muito, mas alguns, principalmente os que não conseguiram dormir depois do incidente, se aproximaram para me comentar que aquilo não foi normal, que escutaram sim passos, que algo andou revirando as coisas deles. Quando entreguei o veículo na garagem da empresa, fiz um relatório muito simples. Freada brusca por objeto não identificado na pista, revisão sem novidade, unidade sem danos. Não coloquei nada de mulher atravessando, nem de passos no corredor. Não queria que me achassem louco ou que a empresa me tirasse do turno da noite por achar que eu estava nervoso demais. Com o tempo, minha cabeça tentou encontrar uma explicação lógica para aquela madrugada na BR-116 e meu lado mais racional me convenceu de que tudo foi uma mistura de cansaço, da viagem longa, sugestão e o medo dos passageiros que passou para mim. No entanto, tem uma parte de mim que não acredita nessa desculpa, porque, embora o tempo passe, eu não esqueço que eu vi sim uma mulher, que escutei sim passos e que senti como alguém soprava na minha orelha. Aí eu paro e aceito que provavelmente aconteceu algo sobrenatural naquela noite. Meu avô passou a vida inteira dirigindo ônibus e sempre foi um homem corajoso, mas teve uma noite, uma única noite numa estrada de terra que fez ele nunca mais querer pegar no volante depois que o sol se punha. Ele nasceu na Paraíba, mas veio tentar a vida aqui no interior de Minas Gerais. E foi aqui mesmo, no meio das serras e das estradas de terra, que começou a ganhar o pão dirigindo para uma pequena empresa de transportes local, uma viação que é bem conhecida entre os povoados dessa região. Eram rotas curtas, mas bem pesadas, onde a maioria dos trajetos passava por estradas desertas,
onde a gente não via nada além do reflexo da lua sobre os canaviais e o barulho dos bichos da noite acompanhava a viagem praticamente o tempo todo. Meu avô nunca gostou de dirigir à noite. Ele dizia que naquelas estradas, mais do que gente, a pessoa encontrava coisas que não deveriam estar soltas depois que escurece. Mas naquela época, ele não tinha escolha. O turno da noite era o único que tinham oferecido e ele tinha uma família para sustentar. E foi justamente naquela noite que aconteceu o que marcaria a vida dele para sempre. Se não me falha a memória, diz meu avô, era o ano de 2004 e o relógio do painel marcava 10 da noite em ponto. Ele estava voltando da cidade vizinha, indo para o interior. Uma rota curta, mas perigosa por ser um caminho muito deserto e sem iluminação. Ele não levava muitos passageiros, apenas umas 6 pessoas que dormiam com a cabeça encostada nas janelas. Lá fora, a escuridão era quase total. O único som era o barulho constante do motor do ônibus misturado com o canto dos grilos. Enquanto avançava por um trecho onde a estrada ficava mais estreita por causa dos morros, os faróis do ônibus iluminaram algo que fez ele frear de repente. Era um grupo de cavalos bloqueando completamente a passagem. Eram 5 ou 6 animais grandes, parados bem no meio da estrada de terra. Algo que talvez não fosse tão raro, já que por aquelas bandas tem muito animal de fazenda solto. Mas aquilo sim era meio estranho, porque eram vários cavalos no meio do nada e no meio da noite. Meu avô conseguiu manobrar para não atropelar eles, por sorte. Depois, tocou a buzina várias vezes, esperando espantar os bichos para que eles saíssem do caminho. 4 deles saíram na hora, correndo para a escuridão do mato, mas 2 deles ficaram quietos, sem se mexer nenhum centímetro, como se estivessem desafiando meu avô. Como também não tinha muita paciência, ele levantou a cabeça irritado, disposto a descer do ônibus se fosse necessário. E foi nessa hora que os cavalos levantaram a cabeça ao mesmo tempo e olharam para ele. Diz meu avô que, nesse instante, um calafrio gelado percorreu as costas dele toda, porque os olhos deles não eram olhos de animais. Ele diz que não sabe como explicar, mas a expressão deles era muito humana. Um semblante profundo, cheio de consciência, como se atrás daquelas pupilas escuras tivesse alguém observando ele com inteligência, com maldade. Um dos cavalos até moveu a cabeça de lado, igual uma pessoa faz quando está analisando outra. Meu Deus, sussurrou ele. Depois tocou a buzina de novo, mais forte. E outra vez, e outra vez. O barulho ecoava pelos morros, mas os 2 cavalos não se moviam, só olhavam para ele parados, com as orelhas em pé e as patas cravadas no chão. De repente, ele ouviu passos atrás dele, e era um dos passageiros, um senhor moreno de chapéu e com um olhar nervoso. O que houve? Por que a gente não anda? Perguntou ele. É que o cavalo não quer sair da frente, respondeu meu avô. O passageiro olhou pelo para-brisa e viu os bichos, e a expressão dele mudou na hora. Depois deu uns passos para trás, como se tivesse visto algo que não devia. Melhor desviar deles, patrão, disse aquele passageiro com a voz baixa. Não fica aqui não. Vamos embora logo porque essa coisa aí não é de Deus. Meu avô olhou confuso e perguntou. Por quê? O homem engoliu em seco antes de responder. Porque esses aí não são cavalos. Olha bem para eles. Olha bem para essas coisas. Essas coisas malditas parecem gente que vira bicho. Essa frase gelou a alma dele. Ele tinha escutado histórias sobre lobisomem e gente que vira bicho quando era criança, lá na Paraíba. Esses seres que eram homens, mas que podiam se transformar em animais por meio de bruxaria ou maldição. E embora ele nunca tivesse acreditado nisso, naquela noite, aquilo parecia fazer muito sentido. Aquilo por fora parecia uma besta, mas a encarada, aquele jeito de olhar, era o de uma pessoa e todos aqueles cavalos pareciam ter a mesma expressão de gente. Meu avô engoliu em seco enquanto o volante tremia nas mãos dele. Depois, soltou o ar com força para criar coragem.
Engatou a primeira marcha e avançou devagar, procurando o espaço certo para desviar daquele cavalo. Quando o ônibus passou do lado dele, ele sentiu que o ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Os cavalos, especificamente aquele que estava no meio do caminho, girou a cabeça lentamente, seguindo ele com a vista, até o motor roncar mais alto. Diz meu avô que um daqueles cavalos fez algo parecido com um sorriso. Ele não sabe se tinha imaginado aquilo, ou se, de verdade, aquele animal tinha olhado como se olhasse para uma pessoa. Uma vez que conseguiu deixar eles para trás, respirou mais aliviado, mas o passageiro continuou em silêncio, olhando pela janela para trás, sendo que, antes de descer no ponto seguinte, ele disse algo para meu avô que ele nunca esqueceu. Não volta a pegar esse caminho à noite. Por aqui tem muita coisa estranha vivendo, e quando a gente vê eles outra vez, já vê eles transformados em feras, e pode ser que o senhor não tenha tanta sorte como hoje. Desde aquela noite, meu avô evitou dirigir à noite sempre que pôde. Ele dizia que cada vez que passava por aquela parte da estrada, sentia que estavam observando ele, que viam ele do meio do mato. Até anos depois, quando já estava aposentado, ele ainda tinha medo de cavalos, porque aquele que ele viu não era um cavalo normal. Eu já tinha ouvido um monte de histórias parecidas com essa da boca dos meus colegas de trabalho, mas, sinceramente, nunca esperei que fosse acontecer comigo. Meu nome é Raimundo Neto, sou motorista. E o que eu vivi naquela rota noturna mudou tudo o que eu pensava sobre o sobrenatural. Comecei a rodar no transporte público faz uns 2 anos. Faço uma linha aqui de São Paulo que liga o centro com vários bairros da periferia e, no final, recolhe no terminal grande da Zona Norte. Não são viagens tão longas quanto aquelas de estrada que vão de um estado para o outro, mas são demoradas o suficiente para a noite te pegar, passando bem sozinho entre terrenos baldios e zonas industriais, onde você quase nunca vê uma alma viva na rua. Desde que entrei para a empresa, vários companheiros mais antigos de casa me contaram as histórias deles. A senhora que sempre sobe e ninguém vê, o menino que desce em um ponto que já foi desativado e coisas desse tipo. Eu escutava, ria um pouco e deixava para lá. Antes eu duvidava muito de tudo e achava que eles só queriam botar medo em novato. No entanto, mais cedo ou mais tarde, chegaria a minha vez. A noite em que tudo aconteceu, eu estava fazendo a minha última viagem do dia. Eram quase 9h30 da noite quando saí do centro com o ônibus meio cheio. Era, na maioria, gente saindo tarde do serviço, alguns estudantes voltando da faculdade e uma ou outra senhora que, para falar a verdade, não sei o que fazem na rua a essas horas. Mas, enfim, era uma viagem normal. Comecei o trajeto e, conforme fomos nos afastando do centro, o pessoal foi descendo nos bairros de costume. Agora imagino que não sou o único motorista que faz isso, mas tenho a mania de prestar bastante atenção em quem sobe, quem desce e quem está dentro do coletivo enquanto faço a linha. É uma questão mais de segurança do que qualquer outra coisa. E lembro que dei uma olhada pelo retrovisor interno antes da gente sair e vi muitos rostos conhecidos do dia a dia. Quando a gente estava na metade do caminho, voltei a olhar para trás e reconheci uma moça com uma mochila amarela, um senhor com camisa listrada e os outros passageiros. Mas no meio deles, um rosto chamou minha atenção, um que não consegui reconhecer. Ela ia sentada lá no fundo e eu não lembrava de ninguém ter subido na metade do caminho, mas também não lembrava de ter visto ela quando comecei a viagem no ponto inicial. Parecia uma moça normal, com uma blusa de frio clara, colar e o cabelo liso preso num rabo de cavalo. Ela poderia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. E, falando desse jeito, entendo se alguém agora me disser que simplesmente não a vi antes ou que ela passou na catraca sem que eu percebesse. Mas não foi assim.
Essa garota que parecia tão normal tinha algo estranho, e era a pele dela, que era extremamente pálida. Não estou falando que fosse albina ou algo do tipo. Tenho uma sobrinha com albinismo e sei como é a pele de uma pessoa assim. No lugar disso, essa pessoa parecia ter um pálido meio cinzento, quase azulado, como se estivesse há anos sem ver o sol, ou como se o sangue não corresse bem pelo rosto, e os olhos não estavam vermelhos nem inchados. Ela não parecia drogada nem doente, mas tinha o olhar perdido. Não mexia no celular, não olhava pela janela, não parecia focada em nada, só estava ali. Com a cabeça levemente inclinada, olhando para frente, além daquela cor esquisita de pele, assumi que estava enjoada ou que tinha tido um dia ruim e nada mais. Continuei tocando a viagem. As paradas seguintes foram esvaziando o ônibus. Desceram os estudantes, o senhor da camisa listrada. Pouco a pouco, a conversa baixa dos passageiros foi acabando e a única coisa que sobrou para me acompanhar foi o barulho do motor e o vento entrando pelas janelas. De canto de olho, notava que ela continuava ali na mesma posição. Não a vi levantar para passar o bilhete, nem se aproximar para pagar de novo. Também não lembro de ter cobrado dela quando subiu, mas pensei que simplesmente não tinha prestado atenção na hora do movimento. Quando restavam já muito poucos passageiros, uns 3 ou 4, algo mais começou a me incomodar. Cada vez que eu olhava pelo espelho, me dava a impressão de que ela estava um pouco mais perto da frente, mas não tinha visto ela mudar de banco. Primeiro, juraria que vi ela na última fileira. Depois, ao dar outra olhada rápida, ela já não estava lá, e sim 2 bancos mais para a frente. Depois de um tempo, me dei conta de que a moça estava sentada na fileira logo atrás dos últimos passageiros que restavam. Ninguém pareceu notar ela ou dar importância, e isso me levou a pensar que eu estava dando atenção demais para uma passageira que simplesmente estava fazendo o trajeto dela e que eu não tinha visto entrar. No ponto seguinte, desceu uma senhora, e 2 pontos mais para a frente, desceram os passageiros que sobravam. Já não restava nada além dela e eu. Na rota, quando você fica sozinho com um passageiro, é inevitável que se lembre das histórias que a peãozada conta na garagem. O ônibus parece muito grande e muito vazio. Qualquer barulho soa o dobro de forte e a imaginação começa a criar coisas na cabeça. Tentei me acalmar, me convencendo de que era só uma moça voltando tarde para casa. E mesmo assim, comecei a sentir aquele frio estranho na barriga, como quando você sabe que algo não está certo, mas não consegue explicar o porquê. Nunca faço isso, mas liguei o rádio baixinho para ter algum barulho. A luz do corredor fica sempre acesa à noite, e eu podia ver ela claramente. Ela continuava lá com o olhar perdido. Peguei o costume, naqueles últimos minutos de viagem, de olhar para ela toda vez que podia, vigiando pelo retrovisor. Não é que eu pensasse que ela fosse me assaltar, mas a sensação de ter ela atrás, num ônibus vazio, não me deixava tranquilo. Eu repetia para mim mesmo que estava exagerando, que era o cansaço e a cabeça dando muitas voltas num assunto besta. Mas sério, estava me deixando muito nervoso ter uma garota tão estranha atrás de mim. De repente, numa reta onde não teve paradas, olhei para a estrada e quando voltei a procurar ela no espelho, ela já não estava no banco onde eu tinha visto ela pela última vez. Agora vi ela 3 fileiras mais para a frente, colada no corredor, quase na altura da catraca. Não a escutei levantar. Não escutei passos, não escutei o barulho típico de alguém mudando de lugar. Simplesmente, num instante, ela tinha pulado de um banco para o outro. E dessa vez, me devolveu o olhar pelo reflexo do retrovisor. Balancei a cabeça com educação, fingindo que não tinha morrido de susto. E ela só ficou me olhando até que voltei a olhar para a frente. Foi aí que o medo deixou de ser uma ideia vaga e bateu sério no peito. Continuei dirigindo, mas já não com a mesma calma. Segurei o volante mais forte e, sem me dar conta, comecei a ir um pouco mais rápido, querendo chegar logo no ponto final.
Em uma dessas, enquanto fazia uma curva leve, perdi ela de vista no espelho pelo balanço do ônibus. Quando o carro alinhou e o espelho parou de tremer, vi ela sentada diretamente atrás do meu banco, na primeira fila reservada. Não a vi levantar, nem passar pela catraca. Não escutei ela dar passos no corredor. Simplesmente apareceu ali. Não tive coragem de virar totalmente. Só consegui ver ela pelo canto do olho, as mãos dela juntas sobre os joelhos, o olhar cravado em algum ponto da parte de trás da minha cabeça. Ela tinha a pele branca, quase sem cor, e uma expressão estranha. Não era de raiva, nem de tristeza, nem de alegria. Era um rosto sem emoção, como se estivesse esperando alguma coisa. Nesse momento, juro que pensei em parar o ônibus em qualquer lugar e sair correndo, mas a empresa tem rastreador e câmeras. E além disso, se o meu pressentimento fosse verdade e essa mulher quisesse me fazer algo ruim, parar num trecho solitário da estrada teria sido ainda pior. O fato é que continuei tocando. Escutei ela respirar. Foi um som mínimo, mas estava muito perto. Isso foi a última coisa que eu precisava para criar coragem e, sem girar por completo, falei com ela com a voz mais tranquila que pude. Moça, a última parada é o terminal. A senhora vai até lá? Ela demorou um instante para me responder e, quando fez isso, a voz dela soou normal, jovem, sem nada estranho. Isso me tranquilizou, já que senti que, no fim das contas, sim, era uma garota normal, e eu tinha ficado criando um filme na cabeça esse tempo todo. Falta muito para o final? Perguntou devagar. Não, já está quase, respondi. É logo ali, em alguns minutos a gente chega. Ela não disse mais nada. Não escutei ela se mexer. Não escutei ela fazer nenhum barulho, só aquela presença atrás de mim, fixa. O caminho desse ponto até o terminal passou rápido, porque me senti um pouco mais tranquilo. No entanto, uma parte de mim ainda dizia que a qualquer momento eu ia sentir a mão dela no ombro ou que ela ia se encostar para me ver de frente. Mas, em vez disso, a única coisa que senti foi que o frio na cabine aumentou um pouco. Quando, por fim, vi as luzes do pátio do terminal, relaxei completamente. Entrei pela rampa, passei pela guarita e estacionei na plataforma de desembarque. Era a minha última viagem. Então, no final, sempre faço uma varredura rápida para ver se não ficaram sacolas, mochilas, nem nada nos bancos. Puxei o freio de mão, abri as portas e virei, agora sim, por completo para os bancos, esperando ver ela se levantar para descer. Mas, para minha surpresa, o banco atrás de mim estava vazio. A moça tinha sumido num piscar de olhos. Não tinha ninguém na primeira fila, também não na segunda, nem na terceira. Levantei do banco e caminhei lentamente pelo corredor, revisando cada fila, esperando ver ela a qualquer momento agachada atrás de algum banco. Mas jamais a encontrei. Nenhuma pessoa, nenhuma mochila, nenhuma blusa esquecida, nenhum rastro dessa garota. E vale destacar que aquele modelo de ônibus tinha janelas lacradas embaixo e pequenas em cima. Por isso, sair por elas era impossível, ainda mais em movimento. E as janelas de emergência precisavam ser quebradas e todas estavam intactas. Acho que revisei o ônibus umas 2 ou 3 vezes mais do que o necessário. Olhei entre os bancos, olhei o chão, inclusive verifiquei o bagageiro interno. Nada. O ônibus estava completamente vazio. Olhei para a frente e vi a porta aberta, uns 2 fiscais conversando mais lá fora, fumando. Ninguém tinha descido naquele momento. Ninguém tinha se aproximado da porta quando parei. Desci do ônibus e perguntei para um dos fiscais, fingindo naturalidade. Opa, e aí? Vocês viram descer uma moça de blusa clara e cabelo longo agorinha? O fiscal ficou pensando e olhando em volta. Não, parceiro. Ninguém desceu além de você. Dá uma geral lá para ver se não sobrou ninguém dormindo. Dei um valeu e voltei para o ônibus para fazer uma última checagem. E claro, não encontrei nada. Apaguei as luzes, fechei as portas e percebi que o ônibus parecia normal de novo, sem frio estranho, nem a sensação de que alguém estava atrás de mim.
Aquela noite foi difícil para eu dormir. Contei isso para minha esposa e juntos ficamos matutando naquilo um bom tempo, repassando na mente cada parada, cada passageiro. Tentei lembrar o momento exato em que aquela moça subiu, mas não consegui. E não tinha como ela ter entrado por trás sem eu ver, porque a porta de desembarque tem trava e eu fico de olho no espelho para ninguém entrar de graça. É como se simplesmente, em algum ponto do caminho, ela já estivesse lá. No dia seguinte, na garagem, contei a história para uns 2 companheiros de confiança. Eles olharam um para o outro e um disse: "Já chegou a sua vez com a última passageira." Acontece que eu não era o primeiro que via ela. Outro motorista contou um caso parecido com detalhes semelhantes. Uma moça pálida demais, olhar perdido, que fica até o final e desaparece antes de chegar no terminal. Alguns dizem que foi uma passageira que morreu num acidente anos atrás. Outros que ela sobe em qualquer ônibus que esteja muito tarde e muito vazio. Ninguém sabe. Eu não sei o que foi, nem quem ela era. A única coisa que posso garantir é que naquela noite no meu ônibus teve uma passageira que eu nunca vi subir e que também não vi descer. Eu tive ela sentada atrás de mim, respirando no meu pescoço, até que chegamos no terminal e ela desapareceu sem deixar rastro. Eu nunca fui homem de ter medo à toa. E em 15 anos de estrada já vi de tudo. Mas o que aconteceu naquela viagem noturna é algo que me arrepia só de lembrar. Já tem mais de 15 anos que eu dirijo ônibus pelas estradas aqui do interior da Bahia. Tanto de dia quanto de noite. Faça chuva ou faça aquela neblina fechada que a gente pega na serra. E olha, acreditem em mim, eu já passei por muitas situações. Enfim, nesses anos todos eu já vi de tudo. Bicho atravessando a pista de repente, carro virado no acostamento, gente estranha caminhando no meio da madrugada. Mas o que eu vi naquela noite, naquela estrada que sai de Jequié subindo rumo a Maracás, é algo que o povo não acredita quando eu conto. E os poucos que acreditam dizem, foi só coisa da sua cabeça. Mas eu sei que não foi. Naquela estrada eu vivi, sim, algo muito estranho. Era quase 1h30 da manhã, eu lembro bem, e vinha dirigindo sozinho pela rodovia, fazendo uma viagem de rotina. Os passageiros dormiam tranquilamente lá atrás. O caminho estava num breu total. Só os faróis do meu ônibus cortavam a neblina grossa que se formava nos trechos mais altos da serra. Naquela parte, praticamente não tem sinal de celular nem casa por perto. Apenas uns terrenos abandonados e mato fechado dos 2 lados. Enquanto eu descia por uma curva, as luzes do ônibus iluminaram alguma coisa lá longe. No começo, achei que fosse um grupo de lavradores ou romeiros, mas quando cheguei mais perto, vi que eram 3 pessoas e um burro parados na beira da estrada. Era, para ser mais exato, uma mulher de uns 50 anos e 2 crianças, um menino de uns 11 anos e outro um pouco menor, de talvez 8. Todos eles estavam parados no acostamento, quietos, me olhando fixamente enquanto o ônibus se aproximava devagar. Achei esquisito demais que aquelas horas tivesse alguém ali no sereno, sem lanterna, sem mochila, sem nada. Mas o que mais me chamou a atenção foi o burro. Ele estava junto deles com uma corda amarrada no pescoço, como se fizesse parte do grupo. A mulher levantou a mão dando sinal e eu não sei porquê, mas um instinto me dizia que eu devia passar direto e não parar. No entanto, alguma coisa me fez pisar no freio. Talvez tenha sido o costume de não deixar ninguém jogado na estrada à noite, ou talvez o perigo daquele horário. Foi o que me obrigou a parar. Quando abri a porta do ônibus, vi a mulher se inclinar na direção do burro, segurou ele pela corda e começou a falar alguma coisa bem baixinho no ouvido dele. Não sei o que ela disse, mas fez isso bem devagar, como se estivesse dando instruções para o bicho. O mais perturbador foi que o burro virou a cabeça como se entendesse, como se dissesse que sim. Ela terminou de sussurrar algo.
Deu um tapinha no pescoço dele e o animal ficou quieto ali no asfalto olhando para a gente. Logo depois, a mulher pegou as 2 crianças e os 3 subiram no meu ônibus. Quando embarcaram, nenhum deles disse uma única palavra. Ela só me estendeu uma nota toda amassada, pagou as passagens e se sentaram 2 bancos atrás de mim. Desde que eles sentaram, senti o clima pesar dentro do ônibus, como se a temperatura tivesse caído de repente. Olhei pelo espelho retrovisor e os 3 iam muito duros, sem se mexer, sem falar nada. As crianças, por sua vez, tinham um olhar vazio, fixo para frente, e a mulher observava eles com uma expressão que eu não saberia descrever direito. Era algo entre tristeza e ódio. Liguei o rádio baixinho para me distrair, mas mal começou a tocar um pouco de música, escutei uns barulhos estranhos, como se alguém assobiasse ou murmurasse vindo dos bancos de trás. Olhei para trás mais umas 2 vezes, mas eles continuavam iguais, imóveis. O estranho era que nenhum outro passageiro parecia notar isso. Todos dormiam profundamente. Dirigi assim por alguns minutos até que a mulher ficou de pé. Depois, com uma voz rouca, ela me disse: "A gente desce aqui, moço." Fiquei surpreso porque onde a gente estava não tinha nenhum povoado, nem uma casa, nem nada. Só mato escuro, caatinga e o barulho do vento nas árvores. Mesmo assim, comecei a ir para o acostamento devagar, mas quando os faróis do ônibus iluminaram a estrada, senti meu sangue gelar na hora. Ali estava o mesmo burro que eu tinha visto antes junto com a família, mas agora ele estava parado na beira do caminho, esperando exatamente igual a antes. Não podia ser outro, mas ao mesmo tempo era impossível que tivesse chegado antes da gente. E mesmo que tivesse corrido por atalhos no meio do mato, não poderia ter chegado antes do ônibus. Estávamos a mais de 40 quilômetros do ponto onde eu vi ele pela primeira vez. Então isso não podia ter uma explicação lógica. O que quer que aquele burro tivesse feito para chegar antes, não podia ser coisa desse mundo. A mulher desceu primeiro, ajudou as crianças a descer e quando já estavam no frio da noite, ela subiu os meninos no lombo do burro, um na frente e o outro atrás. E, embora a cena não pareça estranha falando assim, acreditem em mim que era de arrepiar. No meio do campo estava uma mulher mais velha, com 2 crianças em cima de um burro que tinha saído de sabe-se lá onde. Com um nó na garganta, pensei em arrancar com o ônibus, mas antes de me afastar, a mulher virou para me olhar e conseguiu me dizer: "Obrigada pela viagem. O bom foi que chegamos a tempo, porque ele sempre chega antes da gente." Não sei porquê, mas essas palavras me fizeram sentir uma pressão horrível no peito. Era como se a mulher me dissesse que sim, aquele burro dela tinha chegado lá por mágica ou por alguma feitiçaria. Depois disso, vi eles se perderem no meio dos arbustos, caminhando pelo campo escuro. O burro avançava devagar, mas a sombra dele, aquilo não era normal. Ela se esticava e se mexia sozinha no chão, como se tivesse forma humana. Fechei a porta rápido e segui o caminho acelerado até chegar ao meu destino. Daquela noite, acho que ninguém mais viu ou lembra dessa mulher, das crianças e do burro, o que me faz pensar que o que eu vivi foi sobrenatural, já que eu não entendia como era possível que o bicho tivesse chegado tão rápido até aquele lugar. E aquela família, eles também tinham algo raro, algo que era muito perturbador, se vocês me perguntarem. Um tempo depois, conversando com um mecânico da região sobre o que eu vivi, perguntei se ele sabia de alguma história ruim por aquela estrada. "Sério mesmo?" disse o mecânico, limpando a graxa da mão numa estopa. "Bom, não é a primeira vez que dizem ter visto isso por aqui. Anos atrás, o povo conta que uma família se acabou lá, uma mulher com 2 crianças. Eles iam num carro quando um burro atravessou na frente deles do nada. E tiveram um acidente terrível, do qual unicamente o burro saiu vivo. É isso que dizem.
E desde aquele dia trágico, juram que naquele trecho de serra, a família e o burro continuam vagando juntos, presos em uma viagem eterna, aparecendo para quem ousa dirigir sozinho naquelas curvas esquecidas.